Começando a apresentação, a gente escolheu trabalhar com uma clínica médica. A equipe é composta pelo Maurício, Natália, que sou eu, Pedro e o Rafael. A gente escolheu esse tema pelo contexto realista e complexo, com muitas entidades e cenários que realmente existem, riqueza semântica para modelar os dados, abordagem abrangente, que aumenta a complexidade do esquema conforme for sendo desenvolvidos mais entidades associativas, fazer consultas críticas relevantes que existem nesse cenário. Potenciais para usar a inteligência artificial foram usados em várias etapas: gerações de scripts, refinamento do esquema, para otimizar, para fazer a manutenção do banco de dados. As entidades inicialmente são médico, paciente, a agenda do médico, consulta, pagamento, a especialidade médica, o diagnóstico e a doença. O atendimento seria com o médico prestando uma consulta, o paciente sendo atendido e a consulta sendo marcada através da agenda do médico. O pagamento, que é referente à consulta, depois é enviado ao médico. O médico possui uma especialidade que vai precificar a consulta. E o diagnóstico é o médico que elabora, o paciente recebe, e esse diagnóstico está relacionado com a doença. E assim ficou o diagrama de entidade de relacionamento completo, depois o modelo lógico, e então passamos para o modelo físico. A gente escolheu fazer no Postgres e usando mais o Gemini, e a API a gente fez no Gitu. Opa, eu sou o Rafael e eu vou falar sobre o uso de IA no projeto. Durante o desenvolvimento do nosso sistema, nossa equipe utilizou o IA como uma ferramenta de apoio técnico e prático em diversas etapas. No começo do projeto, pedimos para nos ajudar a montar a estrutura do banco de dados, e usando a descrição do nosso sistema, ela indicou as tabelas essenciais como paciente, consulta, diagnóstico e médico, e também nos orientou sobre as relações entre elas, como chaves primárias e estrangeiras. Em seguida, usamos a IA para popular o banco de dados com dados fictícios. Isso foi muito importante para conseguirmos testar os fluxos do sistema e montar telas mesmo sem dados reais. A IA gerou comandos SQL completos, como registros simulados, consultas realizadas, diagnóstico e tratamentos. Na parte visual do sistema, especialmente usando Retur, a IA sugeriu quais componentes usar em cada tela. Por exemplo, montar um formulário de cadastro diagnóstico, como organizar o dashboard, e até quais métricas e gráficos seriam mais úteis para o usuário. A minha participação individual contribui principalmente com a escolha da ferramenta Retur, o desenvolvimento visual das interfaces, a construção da tela de diagnóstico e também algumas consultas SQL utilizadas no projeto. Com isso, a IA atuou como uma ferramenta essencial do nosso desenvolvimento, acelerando a produção, ajudando a resolver problemas e melhorando o resultado final. Nesse slide, temos alguns exemplos de como a IA contribuiu com o nosso projeto. Com isso, podemos concluir que a IA atuou como uma espécie de copiloto no nosso desenvolvimento, acelerando a produção, ajudando a resolver problemas e melhorando o resultado do nosso sistema. Olá, eu sou o Pedro e eu vou falar sobre o aplicativo utilizado, o Ritu. Para a interface da nossa aplicação, utilizamos o Ritu, uma plataforma de desenvolvimento low-code projetada para a criação rápida de ferramentas internas e dashboards. Ele funciona como um construtor visual estilo WordPress. Aqui podemos ver o aplicativo funcionando. Temos um dashboard com informações gerais, temos as páginas específicas. A página de médico ela tem informações gerais e você pode selecionar o médico específico que você quer e aí você consegue ver a agenda dele. Se você desselecionar, você vê as informações gerais. Você pode adicionar um CRM, o nome do médico, o telefone, o percentual da comissão e as suas especialidades, e aí você adiciona. E aí ele dá um sucesso, e aí ele já adiciona direto aqui na tabela. Também tem a tabela de pacientes, com as mesmas funcionalidades de selecionar. Você também tem informações diversas e o formulário. Tem a página de consultas. A página de consultas você consegue criar filtros dinâmicos, então você pode selecionar um médico específico, você pode selecionar um paciente específico deste médico e você também pode selecionar um range de data, então é bem completo. Também com informações gerais e um formulário. Também tem a página de diagnóstico com as funcionalidades e informações gerais de diagnóstico. Para a plataforma de hospedagem e o back-end as a service, nós usamos o Supabase, que foi como se fosse o nosso back-end. Ele forneceu uma instância de banco de dados, PostgreSQL, completa e hospedada na nuvem. A conexão com o Ritu se deu diretamente a esse banco de dados, sendo necessário configurar as credenciais de conexão do Supabase e ajustar o firewall também, para permitir acesso apenas vindo da plataforma do Ritu com a conexão específica IPv4. E aí aqui podemos ver o funcionamento do projeto com as tabelas, com as perguntas SQL e o banco de dados. A minha participação individual, eu ajudei na concepção do tema, eu ajudei na criação do modelo relacional e do esquema, eu criei o banco de dados no Supabase, e aí eu também conectei com o Ritu.
Eu criei os scripts para a criação das tabelas no Supabase, e aí também criei os scripts de inserção, que foram manuais utilizados para teste. Eu criei a instância do aplicativo do Ritu, as páginas principais do aplicativo, as consultas para as páginas de médico, pacientes e consultas, com os filtros dinâmicos e atualização em tempo real que eu acabei de mostrar. Eu criei também os formulários para inserção, que também estão funcionais, com atualização automática no Supabase. E eu ajudei a criar algumas otimizações utilizando técnicas de índice e views materializadas, mas o Maurício vai falar mais a seguir. E também, por final, eu criei todo o relatório final e o relatório de scripts de IAG. Muito obrigado. Aqui é o Maurício. Aqui eu vou focar um pouco mais em como a gente usou otimização nas nossas carries. E vou focar aqui em algumas tabelas específicas. Nessa tabela aqui de médicos que atenderam outras especialidades, a gente utilizou views para que as queries fossem mais efetivas e mais rápidas. Ah, além disso, aqui na de pacientes, a gente também tem a quantidade de consultas por paciente. Nela, a gente também utilizou views para que ela fosse mais rápida e mais eficiente. Já aqui nessa tabela de consultas, de consultas não pagas, a gente optou por utilizar índices para conseguir fazer com que as queries fossem mais efetivas e mais rápidas. E nessa aqui também, na de tempo médio de consulta por especialidade. Já nessa de diagnóstico, a gente tem uma tabela aqui de pacientes com mais de 3 diagnósticos. Nela a gente usou o CTS para conseguir tornar ela mais otimizada. E assim a gente trouxe aqui alguns exemplos das tabelas que a gente conseguiu trazer otimização a partir do que a gente aprendeu na matéria de banco de dados 2. Aqui é o Maurício. Aqui eu vou focar um pouco mais em como a gente usou otimização nas nossas carries. E vou focar aqui em algumas tabelas específicas. Nessa tabela aqui de médicos que atenderam outras especialidades,